Ô pessoal, tudo tranquilo com vocês? Estou gravando esse vídeo aqui para sintetizar um pouco do que a gente teve na live de ontem e para dar algumas informações complementares que não deu para passar para vocês durante a live por conta de alguns problemas técnicos. Então, ontem a gente abordou, principalmente o Chiquinho, em sua explanação bem bacana, sobre o andamento do coronavírus e os recentes casos que estão tendo. Além disso, a gente abordou também a possibilidade do Enem vir a ser adiado. Ora, estamos próximo da divulgação do edital da prova. No entanto, com as atividades paradas, o Ministério da Educação e o INEP devem adiar a divulgação do edital. Consequentemente, as inscrições também podem ser adiadas, a confecção de questões pode vir a ser adiada e, consequentemente, a realização da prova. Isso é só uma suposição. O Ministério da Educação ainda não se pronunciou. Então é bom aguardar os próximos capítulos para vermos. Outra coisa que abordamos na live de ontem foi sobre a possibilidade de ver cair um tema relacionado à saúde pública no Enem. Em primeiro lugar, porque nunca caiu um tema de saúde pública antes da história do vestibular. Então, no momento mais oportuno para esse, com essa pandemia, eles cobrarem ou virem a citar em seu tema de redação. Outra coisa, o Enem costuma colocar eventos que abalaram a sociedade ou que marcaram de certa forma naquele ano como tema. Exemplo, o ano passado foi a questão da democratização do cinema. E no mesmo ano, teve várias atrizes do governo Bolsonaro com a Ancine. Outro exemplo, a questão dos algoritmos e manipulação de dados em redes sociais. Naquele ano, havia tido uma grande polêmica com relação à responsabilidade das redes sociais em privacidade dos seus usuários. Tanto é que o Mark Zuckerberg, criador do Facebook, teve que depor na corte norte-americana sobre isso. E o último exemplo que eu vou dar é no tema dos surdos. Naquele ano, o Enem havia implementado a inclusão do intérprete para auxiliar na prova dessa população. Então, a gente tem uma tendência do Enem de colocar o tema relacionado a eventos que aconteceram naquele ano. Outra coisa que a gente passa para vocês são possíveis contextualizações que vocês podem utilizarem caso venha de fato a ser um tema saúde pública ou até mesmo a pandemia do coronavírus. O primeiro exemplo que a gente deu foi o quarto episódio da segunda temporada da série documental Explicando Netflix. Esse episódio vai tratar sobre pandemias mundiais de maneira geral. Só que ele vai focar nas últimas que teve, principalmente a SARS, no início dos anos 2000, e a possível próxima pandemia. No caso do episódio de 2019, e eles, aspas, previram o coronavírus. Por que aspas? Porque eles se pautaram em conhecimentos prévios em aspectos culturais e simulação de computadores. Simulação de computadores porque ele chama até o Bill Gates para como entrevistado, e ele fala algumas simulações de computadores de como seria a evolução da próxima pandemia. Então é bem bacana vocês darem uma conferida lá, um episódio curtinho de 20 minutos, para quem tiver Netflix fica aí a dica e a série de contextualização no possível eventual tema desse. Seguindo aqui nas contextualizações sobre pandemias, a gente tem o livro A Peste, do autor Albert Camus. O Albert Camus é um autor argelino, que viveu boa parte da sua vida na França. Só que essa história tem elementos autobiográficos do autor. Por que elementos autobiográficos do autor? Porque a história se passa na Argélia durante a Peste Negra. Então ele vai utilizar de elementos da sua memória afetiva do país para fazer críticas sociais à organização do país, a questão da solidariedade e do egoísmo humano dentro da crise. É bastante interessante. Lembrar que o Albert Camus foi um dos ganhadores do Prêmio Nobel no século passado. Pegando esse gancho também do Prêmio Nobel, a gente citou o autor Gabriel Garcia Marques, o autor de O Amor em Tempos de Cólera. Nesse livro, o Gabriel Garcia vai falar a história do casamento dos pais dele. E a cólera do título se faz referência, primeiro, à doença que afligiu a Colômbia, a doença cólera, que estava tendo uma epidemia de cólera naquela época, e também a cólera do ódio. Por que o ódio? Porque o avô do Gabriel Garcia Marques não gostava do pai dele, então ele tentou colocar o casamento deles em ruínas, tentou evitar o casamento deles o máximo possível. Então fica aí a dica de outra citação que você pode utilizar com relação a pandemias e relações humanas, Gabriel Garcia Marques, Amor em Tempos de Cólera. E por último, finalizando as contextualizações que você pode ver utilizar em questão de pandemia, é o livro A Dança da Morte, do mestre de terror
contemporâneo Stephen King. Esse livro vai tratar de uma doença, de um vírus que era no laboratório que escapou e matou 99% da população mundial. Então, se cair um tema relacionado a fake news durante a epidemia do coronavírus, você pode contextualizar com essa citação. Você pode utilizar que a tese de um vírus criado no laboratório saiu do âmbito ficcional e tomou a paranoia coletiva, inundando a rede de fake news. É uma contextualização válida que, se souber estruturar, é bastante interessante. Por fim, lá na live, a gente comentou alguns medalhões que sempre caem lá no Enem. Então, alguns medalhões que separou para vocês. Medalhões, no caso, são figuras carimbadas, figuras que sempre caem. O primeiro que a gente comentou foi nossa querida Clarice Lispector. Enfim, a Clarice sempre cai nos vestibulares. Os textos dela, sempre fragmentos dos romances ou parte dos seus contos, sempre caem por lá. Então é importante vocês terem noção de alguns aspectos da obra dela. Primeiro é a epifania. A epifania é quando você tem uma situação bastante incrustada no inconsciente do personagem e ela sobe para a consciência de uma maneira muito forte, muito espontânea. Bora um exemplo disso. No primeiro conto do livro Laços de Família, a mulher está no ônibus, a protagonista feminista está no ônibus, olhando sua luva. E ela lembra de como ela tricotou essa luva e lembra das vezes que o marido interrompeu ela durante a maneira que ela tricotava. Ela já começa a lembrar de outras coisas que incomodavam no marido. E aí o conto vira basicamente um fluxo do pensamento dela sobre questões matrimoniais, possíveis relacionamentos abusivos, tudo por causa de olhar para uma luva. Então a Clarice sempre vai puxar disso, pegar situações cotidianas para trazer uma epifania muito grande. Outra coisa, presente nos livros dela, é o fluxo de consciência. Vai misturar muito o que é real, o que não é, dentro da sua obra. Você não consegue distinguir tanto o que é pensamento e o que é realidade. Você tem que estar bem atento à maneira que ela está falando em sua narrativa. Por fim, a ironia. A ironia também é muito forte na obra de Clarice. Um exemplo da ironia dela, tem um conto também no livro Laços de Famílias, que é sobre a galinha. Aí a história do conto, é mostrando como a galinha se tornou o animal preferido daquela família, como se tornou um animal de estimação precioso e que se tornava um membro da família. Só que, no último parágrafo, simplesmente ela disse: mas um dia a família ficou com fome, não tinha nada para comer, matou a galinha e comeu. É a ironia do conto. Ela faz empatia pela galinha o conto todo e no final, em um único parágrafo pequeno, ela fala que a galinha foi morta pela família. Então, é isso que a gente teve para falar da Clarice. Qualquer interesse em ler Clarice, eu sugiro vocês começarem pelos contos. O livro Laços de Família é bastante interessante para começar. Vamos aqui para o próximo. A gente também falou do Carlos Drummond de Andrade, um dos maiores, se não o maior poeta brasileiro. Carlos Drummond de Andrade tem várias fases: fase gaucho, fase social, fase existencialista. Tem uma obra muito gigante. Nesse livro que eu mostrei para vocês, tem 23 livros dentro dele, do Carlos Drummond de Andrade. Então eu vou falar só dos aspectos gerais que abraçam a obra dele. Existencialismo muito forte, sempre vai ter nas obras dele. Questões sociais muito fortes, você vai sempre mesclar. Em alguns momentos vai estar mais um do que o outro, mas esses dois elementos vão estar sempre presentes. Tanto é que nos últimos contos, últimas poesias do Carlos Drummond, ele tem um poema muito famoso dele que é E Agora José, que ele fala: a noite esfriou, a luz apagou. Ele faz várias metáforas para falar que a esperança na vida de um homem acabou, do José. E José nada mais é que o próprio Carlos Drummond de Andrade. Ele está se refletindo sobre toda a sua vida, do que ele fez e do que agora tem para fazer em sua velhice. Por fim, uma coisa bastante interessante de vocês lembrarem é que ele é um autor saudosista de sua terra. Ele elogia muito sua terra. Ele nasceu em Itabira, Minas Gerais. Então, sempre que vocês virem Itabira, Minas Gerais em poema, muito provável que seja Carlos Drummond de Andrade. Também a ironia é muito presente no Carlos Drummond de Andrade. Seguindo, outro medalhão que sempre cai é o nosso querido Machado de Assis. Aqui temos A Mão e a Luva, fase romântica dele. Não cai muito a fase romântica, mas só mostrando para vocês que ele não começou produzindo os livros e as obras que a gente conhece hoje. Aí depois vai vir Memórias Próximas de Brás Cubas, a obra que inaugurou o movimento realista no Brasil.
e Dom Casmurro. Além de Memórias Póstumas e Dom Casmurro, Quincas Borba também faz essa trilogia machadiana. Mas eu não tenho aqui para mostrar para vocês o exemplar físico. Então, o que vocês podem lembrar do Machado? Ironia muito forte, como nos outros autores também, só que ela às vezes é um pouco mais sutil. Por exemplo, no Memórias Póstumas tem um momento que ele encontra o ex-escravo dele, o Quincas Borba, o Memórias Póstumas o Brás Cubas no caso, encontra o ex-escravo dele já solto. E só que o ex-escravo dele estava batendo no escravo, ele se tornou dono de escravos. É uma ironia que ele cria com essa situação. E o nome do ex-escravo dele é Prudêncio, é o ex-escravo que não é prudente, faz essa ironia. Outra coisa bastante interessante que você vai ver nos personagens do Machado é que os personagens, são caricaturas ou são estudos de classes sociais brasileiras. Então você vai ver que os personagens não representam só os personagens, mas representam uma classe. Ele faz um estudo social com aqueles personagens. O outro exemplo que eu vou dar para você de obra é o Alienista, que ele faz um estudo psicológico da classe burguesa no século XIX. Por fim, a gente separou também algumas recomendações de leitura para vocês quiserem ler, para aprofundar em alguns temas. A primeira dele é Persépolis, da Marjane Satrapi, sempre confundo esse nome. Mas essa é uma HQ iraniana, muito boa, ela já caiu no Enem. Para quem já fez o Enem em 2016 ou 2017, não me recordo agora, mas a primeira página estava lá, uma questão com essa primeira página da HQ. Ela é uma HQ que conta a vida da Marjane durante a Revolução Iraniana em 1979. Como o país passou de uma ditadura do Shah até outra ditadura do fundamentalismo religioso que a gente tem hoje. Então é bastante interessante vocês darem uma conferida nela. Por mais que já tenha caído, vocês podem utilizar em qualquer citação com relação à liberdade de expressão, questão religiosa e questões culturais. Por fim, 2 dicas rápidas para quem vai fazer o PE no final do ano. A UPE sempre gosta de colocar obras pernambucanas, obras de autores próprios. E a gente separou 2 dessas obras para vocês darem uma pesquisada mais para o futuro. A primeira dela é o movimento Mangue Beat. O movimento Mangue Beat foi um movimento que mesclou elementos do rock, elementos da cultura popular no mundo todo, cultura pop no mundo todo, com elementos regionais de Pernambuco. Elementos regionais como os folguedos, como o maracatu. Então você vai ver a figura do Chico Sainz em Nação Zumbi. Inclusive eles criaram o manifesto Mangue Beat. Então dá uma olhada lá nas obras de Chico Sainz, nas obras do Mangue Beat, para ter essa contextualização desse movimento. O Chico Sainz teve 2 discos, da Lama ao Caos e o Afro Cibedelia, e tem um vídeo no canal Casa Gastão só sobre a história do Chico Sainz. É um vídeo de 20 minutos, bastante interessante vocês darem uma olhada. A outra obra que a gente tem que passar para vocês é as obras do Brenan. Existem 2 irmãos Brenans. Um é o criador do museu, um museu gigante que tem lá em Recife, que criou aquele instituto. E o outro é seu irmão artesão e escultor. As esculturas do Brenan sempre caem à prova. Quem já foi ao Marco Zero de Recife, tem que ter uma ilhazinha lá com obelisco e algumas estátuas. Aquelas obras são do Brenan. Tem uma oficina do Brenan também lá. Então sempre cai obras relacionadas a ele na prova da UPE. Então é isso, pessoal. Esse foi o resumo da live e algumas informações complementares que a gente teve que passar para vocês nesse momento de quarentena. Tenham responsabilidade, fiquem em casa, limpem as mãos, cuidem dos mais idosos. Um grande abraço para vocês e até a próxima.